Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Mais um domingo em nossas vidas e no final da tarde desse primeiro dia da semana dedicado à ressurreição do Senhor. Durante 30 minutos estaremos aqui refletindo sobre, pela 12ª vez, refletindo sobre as indulgências, uma das verdades esquecidas na Igreja Católica Apostólica Romana. Não é o momento de recordarmos tudo o que já afirmamos em 11 programas anteriores, mas convém somente, no início desse programa, recordar o que é uma indulgência. A palavra indulgência significa compaixão, significa misericórdia. Deus é indulgente, Deus é compassivo, Deus é misericordioso. A indulgência é a remissão, ou seja, é o perdão diante de Deus da pena temporal dos pecados já perdoados quanto à culpa que o fiel, em determinadas circunstâncias e em certas, atendendo a certas exigências, ele é favorecido com aquilo que a Igreja chama o tesouro de Cristo e da Igreja pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo e dos santos. Esse tesouro é aplicado a todos aqueles que ainda não remitiram a pena temporal dos pecados já perdoados quanto à culpa, sejam eles vivos, sejam eles falecidos. Pena temporal e culpa. Essa distinção é fundamental na triste realidade do pecado. Todo pecado acarreta duas realidades funestas na vida da pessoa que o comete. Primeiro, a culpa. A pessoa pecadora se torna culpada diante de Deus. Outra coisa, as consequências do pecado, os danos que o pecado causa, as consequências que o pecado acarreta na obra de Deus, exigem que o pecador repare o mal cometido. Quando ele se arrepende diante de Deus e humildemente pede perdão ao Senhor, no caso dos católicos, ordinariamente na confissão sacramental, Deus os perdoa. E eles se tornam isentos de culpa. Deus não os trata mais como culpados, eles são regenerados pelo sangue de Cristo e pela força do Espírito Santo. São novas criaturas. Não existe mais a culpa, não existe mais o pecado, não existe mais a mancha que o pecado causa na sua alma. Todavia, permanece a obrigação dele de reparar os danos que o pecado dele causou. Isso se chama a pena temporal. Se estás para trazer a oferta ao altar, deixa a oferta, se te lembrares que teu irmão tem algo contra ti. Vai reconciliar-te com ele, para que não aconteça que ele te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carrasco e o carrasco te ponhas em prisão. Em verdade te digo, de lá não sairás até que tenhas pago o último centavo. A pena temporal inclui também esses centavos últimos. Arrependido e humilhado diante de Deus, suplicando o seu perdão, ele recebe o perdão para a sua culpa. Mas ele está obrigado a reparar as consequências do seu pecado. Culpa e pena. Pena temporal, isto é, a obrigação de, nesta vida, reparar os danos do pecado. Se ele não consegue, antes de morrer, reparar todos os danos, todas as consequências, todo o prejuízo que ele causou, vai reparar na outra vida. É a doutrina do purgatório de que já falamos tanto nesses 11 programas anteriores. Dito isso, feita esta observação, essa distinção, a indulgência, ela apaga a pena temporal. Ela purifica a pessoa desse vínculo, dessa obrigação, dessa responsabilidade, mas isso só acontece pelos méritos de Cristo. Ninguém é purificado, seja da culpa, seja da pena, a não ser pelos méritos de Cristo.
E os méritos de Cristo podem ser aplicados na vida de uma pessoa que ainda não reparou as consequências do seu pecado, seja imediatamente. Cristo, para agir, não necessita obrigatoriamente de utilizar-se dos mecanismos das mediações humanas, incluída a Igreja, mas ordinariamente ele o faz. Por isso, os méritos de Cristo, pela bondade do Salvador, chegam até nós, vivos e falecidos, também pelas ações meritórias dos membros de Cristo. Assim, as orações de um valem para todos os outros. Oramos uns pelos outros. Os santos no céu rezam pelas almas do purgatório. Os fiéis que peregrinam nesta vida oram pelos que se purificam na outra vida, no purgatório. E nós pedimos as orações aos santos. Apocalipse capítulo 5 e capítulo 8. Portanto, pelas orações de todos os membros da Igreja, os méritos de Cristo purificam as almas do purgatório e purificam os fiéis que peregrinam nesta vida das penas temporais, dos pecados já perdoados quanto à culpa. Mas não apenas orações, também o jejum, também a esmola, ou seja, também a mortificação nas agruras, nas dificuldades da vida, nos sofrimentos, desde que aqueles que experimentam, aqueles que realizam essas três obras que agradam tanto a Deus, citadas explicitamente por Jesus no capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, oração, jejum e esmola. Ou, se quisermos, oração, mortificação e as muitas manifestações da caridade. Assim, o que é a obra indulgenciada? É qualquer uma dessas três ações: sacrifício, caridade, oração, que os fiéis, em certas situações, em certas disposições, estado de graça, confissão sacramental, oração pelo Santo Padre, os fiéis que, assim dispostos, realizam essas obras, os méritos de Cristo, por elas, purificam falecidos e vivos das penas temporais dos pecados já perdoados quanto à culpa. Agora, com São Paulo VI, nós vamos recordar que esse costume de se oferecer a Deus sacrifício, dores, aflições, perturbações, dificuldades, aquilo que Jesus diz: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Oferecer sacrifícios a Deus, oferecer nossa vida sofrida, nossas provações, nossas dificuldades, na graça de Deus, em favor dos falecidos, é bíblico. Praticar esmola e oferecer este ato meritório em favor dos falecidos é bíblico. Orar pelo descanso eterno das almas do purgatório. Orar pedindo a Deus Todo-Poderoso pela conversão dos outros. São Paulo tantas vezes disse: orai por mim, orai por nós. 1 aos Tessalonicenses 5:25. Desejo que todos os homens elevem preces, súplicas a Deus pelas autoridades, por todos os reis, etc., porque esta é a vontade de Deus, que quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. O próprio São Paulo reza por Onesíforo, um grande amigo seu, já falecido, pedindo a Deus que tenha compaixão de sua alma. Os fiéis no céu, os eleitos, nos capítulos 5 e 8 do Apocalipse de São João, elevam contínuas preces em favor de toda a Igreja, e essas orações sobem a Deus no cadinho, no turíbulo de ouro, a fumaça, o aroma agradável a Deus. Tudo isso traduz, tudo isso evidencia esse intercâmbio de bens entre todos os fiéis que nós professamos no credo
creio na comunhão dos santos. Na igreja, nenhum membro é estanque, é separado dos demais. Tudo aquilo de que um membro se beneficia, os outros membros também se beneficiam. 1 Coríntios, capítulo 12, de 27 a 28. Quando um membro se entristece, todos se entristecem. Mas quando um membro se alegra, todos se alegram. Por isso não existe mérito em absoluto senão de Cristo. E Cristo Todo-Poderoso confere, pela sua imensa bondade, a determinados atos, méritos relativos. Não méritos de justiça, mas méritos de graça. Ou seja, se vocês fizerem determinadas obras, elas serão meritórias. Eu, Deus Todo-Poderoso, concedo méritos a elas. Por exemplo, a caridade. Tive fome e me deste de comer. Mérito só quem tem é Cristo. Mas Cristo promete uma recompensa a esse ato meritório. Ou seja, isso não vai cair por terra. Isso vai receber uma recompensa. Nos evangelhos, Jesus disse: quem der até um copo com água. Aquele que se apresentar em nome dele não perderá a sua recompensa. E o fruto dessa recompensa, dele desfruta não apenas quem faz esse ato meritório, mas isso também é aplicado para toda a igreja. Aliás, nosso Senhor Jesus Cristo diz em Marcos capítulo 10 para São Pedro, que afirma: eis que deixamos tudo e te seguimos. E depois pergunta: o que receberemos em troca? Nosso Senhor Jesus Cristo diz: quem deixa pai, mãe, terra, filhos, etc., por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais nesta vida, com sofrimento, e na outra, a eternidade. É exatamente esse intercâmbio, quando um membro desfruta, quando um membro goza, quando um membro lucra uma determinada recompensa, um determinado favor, que brota sempre dos méritos de Cristo. Isso não beneficia apenas a ele, mas a toda a igreja. Essa é, em síntese, a doutrina das indulgências. Com São Paulo VI, no próximo bloco, nós vamos dar continuidade a esse raciocínio. É sempre bom matizar, repetir, insistir que a doutrina das indulgências está longe de superrelativizar ou colocar o mérito humano no lugar do mérito de Cristo. Isso é blasfêmia. Até o próximo bloco, se Deus quiser.